eu pensei em desistir umas 100 vezes, né? Umas 100 vezes. Mas assim, toda vez que eu desistia de desistir, parece que virava uma chave. Então, se você realmente é empreendedor, se você realmente tomou essa decisão na sua vida, não desista. Porque você vai carregar o remorso dessa desistência para o resto da vida. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Via Contacts Podcast, lugar onde nós falamos sobre empreendedorismo, gestão de negócios, a vida real do empreendedor brasileiro, de quem de fato constrói o Brasil, de quem constrói essa nação e de qual nós gostamos tanto, não é mesmo? E um dos grandes desafios de todo empresário, de todo mundo que decide ter um CNPJ, é o desenvolvimento de times, gestão de pessoas, como que eu consigo contribuir para formar ali uma equipe de alta performance. E recentemente eu conheci uma pessoa muito especial que eu olhei e falei assim, cara, essa pessoa aqui sabe do que está fazendo quando o assunto é desenvolvimento de times e construção de equipes de alta performance, que é o Kleber. Cara, muito obrigado por ter vindo até aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, por vir aqui compartilhar a sua experiência e toda a sua trajetória no empreendedorismo. Tenho certeza que vai ser um episódio que eu vou aprender muito, como eu sempre falo aqui para as pessoas que vêm aqui, para os nossos telespectadores aqui. Isso aqui para mim é sempre uma mentoria também, eu aprendo muito aqui. Então, Kleber de Paula, muito obrigado pelo seu tempo e por compartilhar aqui todo esse seu conhecimento. E para começar, eu queria pedir para você se apresentar. Tá bom. Quem que é o Kleber, o que o Kleber faz, de onde que o Kleber vem, o que o Kleber já construiu. Mais uma vez, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Legal, Ricardo, muito obrigado. Eu que sou grato pelo convite. É sempre um prazer poder conversar com um empreendedor e sobre empreendedorismo, que é a grande paixão da minha vida. Né? Afinal de contas, eu estou há 30 anos empreendendo. Eu sou de Ribeirão Pires, nasci lá e estou estabelecido lá. Sou fundador de uma empresa chamada FBN. O que a FBN faz? A FBN trabalha com prevenção e proteção em todas as áreas. Na área patrimonial e também na proteção e prevenção para pessoas. Então, nós atendemos desde os clientes que buscam por proteção para o seu carro, para a sua casa, para os seus bens, para a sua responsabilidade civil, mas principalmente temos foco em empresas. Então, o que a gente faz mais lá hoje é gestão de risco para empresas no âmbito corporativo, patrimonial, mas também a gestão de benefícios para empresas de todos os portes. Então, nós temos desde um pequeno empresário que acabou de abrir o seu CNPJ, então ele vai ter acesso a uma condição melhor para poder contratar um benefício para si e para a sua família, até empresas de grande porte, que oferecem benefícios para os seus colaboradores e familiares e por aí vai. Pontos assim que eu acho que é relevante falar, já que nós estamos falando para quem está chegando e começando a formar a equipe, né? Eu não sou herdeiro, eu fundei a minha própria empresa, né? Comecei do zero, depois de ter trabalhado por 5 anos em outras 2 empresas, que até hoje eu tenho um bom relacionamento. Comecei sozinho, fui tudo lá dentro, fui vendedor, fui operação, e pagava boleto no banco, enfim, fazia tudo o que tinha para fazer e aos poucos eu fui designando pessoas e formando pessoas para conseguir ir saindo do operacional da FBN e poder começar a pensar um pouco mais no estratégico, que é o que eu estou vivendo hoje. Tá? Então, já começo me colocando numa posição de um empreendedor que sabe o que é ser o eu-empreendedor e valorizo muito essa iniciativa. Então, acho que faz todo sentido a gente estar aqui conversando, porque eu me sinto na pele de quem está começando também e acho que dá para agregar valor. Ótimo, muito bom. Kleber, a gente se conheceu num evento da G4 Educação, G4 Skills Conference, que é um evento trimestral que acontece lá, de empresas que utilizam uma plataforma da G4, que é o G4 Skills, que essa plataforma ela funciona para desenvolvimento de equipes, desenvolvimento tanto dos donos, né, das empresas, como dos liderados também. E naquele dia eu te ouvi, foi a primeira vez que eu fui no G4 Skills Conference, e você estava lá já dando o seu testemunho de como que aquela ferramenta, aquela plataforma
foi boa para você, foi boa para a sua equipe. Conta pra gente o que você fez para conseguir engajar as pessoas ali, para conseguir formar, para conseguir treinar melhor os seus colaboradores ali, desenvolvendo eles com o uso de uma plataforma. Mas eu sempre falo, né? Você pode ter a melhor plataforma do mundo, mas se você não souber conduzi-la, não vai adiantar de maneira alguma. Sim. Então, como que foi essa experiência para você lá? Porque da primeira vez que eu fui, eu te ouvi lá e achei muito interessante, até por isso que eu quis te convidar para vir aqui. E como que foi isso? Quais foram as dificuldades que você encontrou para conseguir ter esse resultado lá? Tá, legal, bacana. Bom, o Skills, ele é como para quem não conhece, é como uma Netflix de cursos. Então, lá dentro você tem cursos de finanças, gestão de pessoas, sobre como você remunerar as pessoas, curso de venda, de inteligência artificial, marketing, growth, implementação de tecnologia. Então, sim, tem vários mentores, pessoas que conseguiram ter êxito nas suas empresas e elas vão ali e entregam esses cursos que são bastante conceituais, mas que trazem o que é mais importante, na minha opinião, para uma empresa que quer crescer, que é a mentalidade. Ou seja, se você consegue, eu também posso chegar lá. Então, o Skills ele traz isso. E eu adquiri pelo seguinte, a minha empresa, hoje nós somos um pouco mais, acho que 32 ou 33 pessoas, tá? Dentro do grupo. E o que acontece? Eu tive uma vivência diferente do meu time, né? Então, eu tive a oportunidade de me graduar e pós-graduar em comunicação, eu tive a oportunidade de transitar em ambientes onde a inovação ela é mais vivida, eu tive a oportunidade de ter uma startup, então eu participei de um programa de aceleração de startups e convivi durante 6 meses com esse ecossistema de inovação. Então, o Skills ele está me ajudando a aproximar o meu time de mim. Porque como é que você vai ter integração com pessoas com vivências completamente diferentes se não tiver uma estrutura comum para a gente ser guiado ou para a gente se guiar, né? Então, que eu fiz lá para aproveitar bem o curso? Eu acredito muito que a gente tem que ter processos e intencionalidade. Então, o curso por si só, entregue para o meu time, faria algum sentido? Faria. As pessoas iam assistir às aulas, mas aquilo ia ficar solto. Então, eu criei um comitê de inovação, convidei uma pessoa de cada time, nós temos lá 5 times, né, que é aquisição, fidelização, sucesso e suporte do cliente e benefícios e marketing. Então, eu peguei uma pessoa de cada área e eu não peguei o líder de cada área. Eu convidei pessoas que estão ali na operação no dia a dia, vivendo, falando com o cliente, resolvendo o problema de cliente e trouxe para a mesa junto comigo. Então, nós formamos esse comitê. E no comitê, o que a gente discute? Qual o teu principal problema? Qual o principal desafio da tua área? E aí a gente traz esses desafios. A gente tem uma reunião mensal do comitê, mas cada membro do comitê tem uma reunião mensal com o seu time para debater as principais dores. E aí essas dores são trazidas para a mesa e a gente discute, sugere e cria trilhas de cursos que tenham relação com aquela dor. Então, se a minha dor é a experiência do cliente, eu vou ouvir sobre quem produziu a experiência do cliente, o que fez, quais foram os resultados. E aí enriquece muito o diálogo, porque quando você tem um time e você não coloca todo mundo na mesma página, você fica ali vivendo um monólogo. A inovação é isso, inovação é aquilo. Mas não adianta. Muitas vezes, santo de casa não faz milagre, né? Então, você está dizendo, mas é importante o teu time ouvir de outras pessoas. Então, eu vejo que o Skills ele traz isso. Um conhecimento de alguém que funcionou, que fez dar certo, que sabe conversar, que sabe falar, com cursos rápidos, né? Então, as pessoas não enjoam de assistir, porque 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Então, elas conseguem assistir, às vezes assistem no carro, assistem no ônibus, assistem em casa, enfim. E aí a gente conseguiu implementar o comitê. A experiência que eu estou vivendo está sendo muito legal. Na semana retrasada, todos os membros de comitê fizeram apresentações para o seu time, levando ideias. Ou seja, eu estou conseguindo ampliar o senso de liderança, porque quando eu convido você para trazer uma ideia, eu sou o líder da reunião, eu tenho que dar o tom da reunião. Então, são pessoas que estavam no operacional que agora estão vivendo a experiência de produzir uma apresentação, de chamar o time, de fazer a sua apresentação sem a minha presença.
para debater problema e depois traz o problema para a mesa. Ou seja, é inclusivo, né? Integra as pessoas dentro das suas áreas, integra as áreas, porque cada membro do comitê ele é um elo de ligação da sua área com a outra, e a gente está com agendas mais intensas, ou seja, todo mês nós vamos ter que sentar, e todo mês eles vão ter que sentar. Ou seja, não dá para deixar os problemas embaixo do tapete, a gente tem que levantar, colocar em cima da mesa e debater. Então, acho que a empresa tende a ter um resultado mais significativo, mas principalmente melhorar a percepção do cliente da gente, que acho que é o grande objetivo. Na verdade, o grande objetivo acaba sendo sempre esse, né? E recentemente, a gente tem, esse ano de 2024, a gente fez a primeira edição de um evento interno nosso lá da nossa empresa, chamado Via Contax Lidera, que tem o objetivo de formação de novos líderes, de lideranças. Tanto que as pessoas que hoje têm acesso ao G4 Skills no escritório, a maioria são essas pessoas que nós estamos desenvolvendo esse trabalho de desenvolvimento de lideranças. E uma coisa que eu percebi que é bem interessante, que às vezes as pessoas elas não se enxergam como líderes. Você fala assim, eu vejo em você um excelente líder nessa posição A, nessa posição B, nessa posição C. A pessoa não se enxerga dessa maneira. E nós, enquanto líderes, né, da empresa como um todo, temos essa visão e mostramos para essas pessoas que elas têm essa capacidade e impulsionamos isso. Sim. Você chegou a perceber isso também, até uma certa resistência ali nas pessoas se enxergarem como líderes? Então, eu acredito que todo mundo tem crenças, né? Então, depende de como a gente foi criado, depende de onde a gente estudou, depende de quem são os nossos amigos, e tudo isso ajuda a gente a construir crenças. E como a gente é tratado, porque eu já estive numa mesa onde eu contei um projeto que eu já tinha realizado, e realizado com êxito, e quando eu expliquei o projeto, um amigo meu falou, você não é esse cara que você está pensando. Então, veja, na época, ele achou que eu não era capaz de realizar um projeto que eu já havia realizado. E eu não tenho mágoa, mas aquilo me colocou para pensar. Talvez eu não esteja me posicionando da forma correta, porque uma pessoa próxima a mim não me enxerga como capaz de fazer algo que eu já fiz. Então, eu não estou me posicionando, mas nem sempre o ambiente dá essa abertura para as pessoas. Então, eu costumo dizer o seguinte, a primeira liderança que a gente exerce na vida é a liderança individual, a minha, para comigo mesmo. Então, se eu sou capaz de acordar no horário que eu combinei, se eu sou capaz de cumprir uma agenda, se eu sou capaz de me alimentar como eu disse que queria, ou o médico falou que eu precisava, se eu sou capaz de me exercitar como eu sei que preciso, se eu sou capaz de cumprir com todos os compromissos que eu mesmo faço comigo, eu já estou me autoliderando. Essa é o primeiro sintoma de um líder nascente. A partir daí, eu tenho mais alguém do meu lado. Eu tenho uma filha de 13 anos, um filho de 29 anos. E aí? Como é que eu faço para liderar esse cara com cuidado, porque ele já tem autonomia? E como é que eu faço para liderar essa menina que está numa geração tão depois da minha e que vive com uma mentalidade tão diferente da minha? Então, essa é uma liderança que eu tenho que exercer também. E aí, a partir daí, a pessoa começa a ter consciência de que ela é líder. Porque eu tenho, por exemplo, na minha empresa, lá a predominância é mulher. E a predominância é mamãe. Ou seja, elas colocam o filho na escola, elas cuidam do filho, elas dão uma janta na hora certa, dão um banho na hora certa, colocam para dormir. Elas têm liderança. Mas elas vivem aquilo de uma forma tão automática que elas não param para pensar que metodologia elas usam. Então, quer dizer, o ambiente precisa propiciar isso. No meu caso, como você pergunta, né, quando eu chamo uma pessoa para ser líder, será que ela já está disposta? Eu tenho 3 gerentes hoje na minha empresa que estão trabalhando comigo, uma há quase 14 e outras há quase 13 anos. Né? E eram meninas, porque ainda são jovens, mas quando começaram eram quase crianças. E aí, hoje a gente está num nível de diálogo muito melhor do que alguns anos atrás. Quando eu comecei a despertar o senso de liderança nelas, elas tinham medo, elas tinham receio, mas cabe a mim. Então, assim, tentando responder, né,
a questão, dá para você instigar as pessoas e elas não se sentirem com receio? Depende, o ambiente encoraja, você como líder encoraja, porque assim, uma vez eu ouvi, foi até num filme, aquele filme Dois Papas. Sim, Né? assisti. O papel do Anthony Hopkins diz... aliás, foi um outro papel que diz o seguinte, foi assim, uma das principais características de um líder é não desejar ser um. Né? Ele diz aquilo porque o Papa, no caso, não queria. Não queria. Eu trago isso para uma outra visão. Ser líder é, de fato, para mim, o pior cargo do negócio. É o maior peso, é a maior responsabilidade. Você é o último da fila para ganhar, porque se você não tiver dinheiro para pagar todo mundo, você não tem direito a se pagar. Então, é o pior cargo. Ao mesmo tempo, a gente sente prazer porque a gente está ajudando a desenvolver novas pessoas. Então, assim, é o não querer que faz com que você desenvolva outras pessoas, porque você fica sozinho ali naquela situação, é muito solitário. Então, você tem que desenvolver os outros. Então, a gente, como líder, a gente tem que ter um ambiente que propicia essa coragem. E se eu errar? Tudo bem, a gente vai corrigir. Né? Contanto que corrija rápido e não prejudique o cliente. Mas a gente vai corrigir. Então você começa a dar liberdade. Então acho que liderança, liberdade, confiança estão muito interligados. Né? Então, assim, eu tenho sim pessoas com quem eu pretendo que liderem e tem receio. Mas aí cabe a mim enxergar isso. Qual que é o principal motivo para eu querer que aquela pessoa lidere? Confiança. Para mim isso é inegociável. Então, ótimo, o resto a gente constrói. Então, eu tenho que trazer e conduzir essa pessoa. Todo mundo tem um pouquinho de receio. Assim como eu, se falar, Kleber, agora você vai liderar 300 pessoas. Eu vou ficar receoso, é óbvio, né? Mas eu vou encarar. E faz parte também do processo, né? A partir do momento que você perde um pouquinho esse medo, vamos dizer assim, né? Esse receio, tem alguma coisa errada ali no meio desse processo, né? E o bom líder, ele consegue enxergar nas conquistas dos seus liderados vitórias ali. Então, por exemplo, quando eu vejo que um colaborador meu conseguiu casar, fazer uma festa de casamento bacana, comprar o apartamento dele para construir a família dele, e você vê que de certa forma, indiretamente ali, você participou daquele momento, eu me sinto muito realizado. Quando o colaborador comprou uma moto, um carro, ou conseguiu fazer uma viagem, não tem nada a ver com dinheiro em si, mas tem a ver com as realizações, com as conquistas que vão acontecendo ali. E são coisas que a gente vê, e certamente você viu também durante a sua jornada, sim, que te trazem realização, né? Sim. Te trazem poxa, tô no caminho certo, entendeu? Não tem nada a ver se você ganha pouco, muito, mas tem a ver com as realizações. Eu acho que o bom líder, ele consegue se satisfazer com essas conquistas aí, né? Sim. E eu queria perguntar para ti sobre recrutamento e seleção. Um dos últimos episódios que eu gravei, a gente falou com o Leandro, que é um grande amigo meu, professor, e falamos sobre a educação dessa nova geração, essa geração Z, né? E muitos empresários, não sei se você já ouviu, mas acredito que já deva ter ouvido, falando assim, cara, eu não quero mais contratar essa molecadinha mais nova, não quero contratar esses jovens, só dá trabalho, não quer saber de nada, um monte de coisa. E o processo de recrutamento e seleção, eu acredito que já é o primeiro ponto ali que a gente precisa observar, que a gente precisa compreender para formar times de alta performance. Até porque a gente quer sempre os melhores trabalhando nas nossas organizações, né? O que você acha primordial ali para considerar num processo seletivo, num processo de recrutamento e seleção? O que é inegociável para uma pessoa trabalhar, por exemplo, na FBN? Como que você faz hoje o seu processo seletivo? Legal. Bom, primeira coisa que eu acho que precisa ter muita transparência e honestidade no que fala, né? Ser muito claro com as pessoas, porque eu falo lá para o meu time o seguinte, tem nada mais importante que o tempo. Se você estiver desperdiçando tempo, você está desperdiçando vida. Desperdiçar vida é o maior pecado que a gente pode cometer. Então, não fica aqui à toa. Né? E já que está aqui, aproveita o máximo. Então, assim, para mim é fit cultural. Né? Então, assim, a minha empresa é uma empresa que gosta da inovação, que gosta de criatividade, que gosta de tecnologia, mas é conservadora. Nós somos conservadores. Nós não adotamos home office, porque eu não entendo que eu consigo conhecer
bem, entrosar bem as pessoas dentro do home office, mas eu respeito quem gosta do home office. Mas lá eu não adotei. E já perdi gente boa que queria trabalhar em home office, mas é uma política. Nós não vamos ter home office. Então, quer dizer, já começa a filtrar quem quer ir para o escritório e quem não quer. E tá tudo bem, quem não quer vir não vem, mas também não trabalha aqui. E quem trabalha aqui vem todo dia. Entendeu? Então, assim, fit cultural. Né? O que você quer para a tua vida? Outra coisa que eu costumo falar lá, a gente não tem gaveta, nenhuma gaveta. É proibido ter gaveta na empresa. E isso tem um símbolo para mim. Quando eu falo não tem gaveta, eu estou dizendo o seguinte, não se guarda nada. Está tudo em cima da mesa. Se você tem um papel impresso, ele tem que estar em cima da mesa. E aí eu digo para o pessoal o seguinte, se eu cometi uma falha, eu levanto a mão. Então, para mim, é indispensável que a pessoa esteja disposta a ser sincera, completamente, dentro do ambiente de trabalho. Porque o que acontece? O que eu vendo, o que eu ofereço é algo que as pessoas não querem comprar. Não existe uma cultura de proteção muito enraizada nesse país ainda. Acho que tem muito para crescer. E aí, a gente não pode errar, de forma alguma. Por quê? Primeiro que, como as pessoas não querem aquilo, quando você quer comprar um tênis, você vai descobrir até de onde foi feito o couro dele. Mas um seguro, você não vai ler as pequenas letras, você confia. Então, quer dizer, eu não posso errar, porque você não tem a menor consciência do que estava ali. Então, eu tenho que cuidar disso para você com um zelo muito grande. Então, assim, para nós, é inegociável ser confiável. É inegociável. Então, a gente percebe isso no dia a dia, conversando com as pessoas, questionando as pessoas, sendo questionado também, porque eu tenho que ser também. Né? Logo que eu quero, eu tenho que viver isso. Né? Então, assim, o processo seletivo da gente, ele começa com o RH fazendo triagens. Né? Na verdade, ele começa com a abertura da vaga, com a descrição da vaga. A gente já tem o job description bem desenvolvido. Né? Nós já temos uma política de cargos e salários bem estruturada. A gente tem uma política de benefícios também bem estruturada, completa. Então, quando o RH recebe a demanda, ele vai buscar alguém com características. Então, esse alguém vem, passa por um processo com o RH, faz alguns testes com o RH, faz uma redação com o RH, conversa com o RH. Quando o RH seleciona os melhores candidatos, chama a gestora da área. A gestora da área conversa com a pessoa, conversa com as pessoas, faz uma outra entrevista e aí a gente faz a seleção. Eu me envolvo no onboarding. Né? Então, as pessoas entram, salvo se fosse um cargo de liderança, mas eu me envolvo no onboarding. A pessoa já chegou, eu estou sentado lá com todo mundo, porque eu sento com todo mundo, e aí as pessoas me apresentam e aí a gente faz um onboarding. Né? Então, o processo basicamente é esse. Existem algumas perguntas-chave que a gente faz para entender se a pessoa tem como se adaptar ao nosso perfil, à nossa cultura, pontualidade. São detalhezinhos que para a gente é muito importante. Né? Então, assim, quando eu vou numa empresa que fala, fulano já chegou? Não, ele chega umas 9h30, 10 horas. Eu falo, mas como assim 9h30, 10 horas? 9h30, 10 horas é muito tempo. Em meia hora eu faço muita coisa. Vou daqui na minha casa e volto. 9h30 ou 10 horas? Né? Ou 9 horas e ele sempre atrasa, mas está tudo bem. A gente não tem esse modelo com esse perfil de liberdade. Né? A gente tem um perfil conservador. A minha hora é às 8 horas eu estou sentado, olhando para a minha máquina, já revisando as minhas coisas de ontem e trabalhando. Então, assim, hoje em dia, você falou das gerações novas, é uma empresa que eu não diria que é qualquer jovem que quer trabalhar. Eu tenho jovens lá, super novos, fazendo faculdade, acabou de se formar, mas não é qualquer jovem que quer trabalhar, porque o nível de seriedade, embora a gente goste de ter uma cara jovial, né, porque isso é importante, mas o nosso trabalho exige um nível de seriedade muito grande. Eu tô ouvindo você falar e eu tô encontrando muita similaridade do meu negócio também, que é muito parecido. Cara, nós somos também uma empresa muito conservadora. Às vezes aparecem algumas coisas, assim, a gente vê, sempre a gente faz algumas análises de concorrência, assim, a gente vê
pô, o cara tá fazendo uns vídeos lá, tá fazendo alguns conteúdos assim, muito assim, cara, eu não me vejo fazendo esse tipo de coisa, não é o que eu quero implementar. Até porque, enquanto contabilidade, a gente trabalha com aquilo que é mais sagrado ali dos nossos clientes, o dinheiro dele, a gente tem acesso daqui. Então, acesso às informações. Então, qual que é a imagem que eu quero transparecer, né? Uma imagem mais de irresponsabilidade, de reverência, ou uma imagem mais de, cara, isso daqui é uma empresa séria que vai cuidar do seu dinheiro e vai cuidar dos seus números com muito apreço, sabe? E falando de recrutamento e seleção, eu aprendi uma coisa que, cara, foi preponderante, assim, na minha jornada. Demora para contratar e demite rápido. Sim. Porque você pode errar, e como eu já errei em contratação, acredito que você também já deve ter errado em contratação. Sim. Mas o problema é você demorar muito para demitir uma pessoa que você já percebeu ali num primeiro momento que não vai funcionar. E é muito caro e muito penoso e demorado você contratar, porque você tem todo o processo igual você acabou de descrever aqui. Job description, triagem, chamar essa pessoa para uma entrevista, conversar com ela, você toma o tempo de uma galera aí nessa jornada. E aí essa pessoa começou a trabalhar, fez um onboarding, em pouco tempo ali você já consegue ter o feeling ali se você tem dúvidas, eu acho que já é um ótimo indicativo ali de você não continuar com essa questão. Então essa máxima acabou funcionando muito para mim, de demorar para você contratar uma pessoa, não contratar o menos pior, sabe? Sim. Eu já contratei algumas vezes o menos pior, e em boas partes das vezes acabou dando errado. Sim. Então é um campo ali muito... E eu não sou o profissional do RH, que não sou o psicólogo empresarial, organizacional que consegue... E na entrevista a pessoa vai falar qualquer coisa para você lá, entendeu? Sim. E antes de você saber se a pessoa sabe fazer um seguro, por exemplo, ou sabe apurar um imposto, ou sabe fechar um balanço patrimonial, eu gosto de saber quem é a pessoa, qual é a história de vida dela, o que ela já fez, sabe? Quais são as bandeiras que ela levanta ali, o que é relevante para a vida dela, sabe? E isso já te dá um norte muito grande de quem é a pessoa, porque é aquela coisa, aprender a fazer... Aprende, entendeu? Mas a grande questão eu acho que é quem que é a pessoa que está entrando ali na nossa empresa, né? Sim, concordo. Ninguém vai ser um bom profissional sem antes ser uma boa pessoa. E ser uma boa pessoa é subjetivo. Ela pode ser uma boa pessoa para trabalhar numa agência de propaganda e não ser para uma corretora, não ser para uma contabilidade. Pode ser uma boa pessoa no mercado, numa loja de roupa, não uma boa profissional. Então, é muito relativo, mas assim, por isso que eu falo que a gente tem que ser muito sincero e olhar no olho, sabe? Porque você está entrevistando uma pessoa, uma hora do teu tempo, uma hora do tempo dela. Então, olha no olho, né? E fala a real. Porque, assim, muitas vezes o empregador também, na pressa ou no intuito de contratar contrato menos pior. Não, e não é nem só isso. Às vezes ele enfeita muito, né? Não, porque aqui a gente é super tolerante, a gente é super bacaninha, a gente faz happy hour toda sexta. E aí, alguns jovens ficam seduzidos, né? Como eu convivi com startups por algum tempo, eu vi muito isso, né? As pessoas saindo de empregos convencionais, indo para uma startup, porque é mais, assim, alegre o ambiente, né? Toda a decoração inovadora e puff. Tem festinha, mesa de ping-pong. Tem festinha. A gente mesmo lá na época, às vezes às quintas-feiras, tinha lá um pitching pizza. E a Heineken patrocinava, porque a gente estava dentro de uma aceleradora. Então chegava uma Heineken na tua mesa, né? Numa sexta-feira, às 5 da tarde, né? Então, assim, poxa, no ambiente de trabalho, como é que é isso, né? A gente também busca descontrair, sorrir, viver, né? Contar experiências de vez em quando, né? Tem que ter esse ambiente onde a pessoa possa ser ela. Mas existem, né, algumas regras. Então, às vezes, eu acho que na entrevista os caras forçam um pouco e acaba atraindo um cara que não vai ter fit com o negócio no dia a dia. Porque meu negócio, por exemplo, né, tem muitas demandas ali que a gente precisa prestar atenção. Né? Tem que olhar o que está fazendo, prestar atenção. E não dá para ser um ambiente muito
Mas, assim, acho que a sinceridade, ela resolve boa parte dos problemas. Boa parte, né? Uma conversa amistosa, mas firme. De dizer para a pessoa, olha, eu não brinco com o meu trabalho. Portanto, não vai ter espaço para a gente brincar. Então, acho que isso, de certa forma, já coloca a pessoa... Será que eu quero mesmo trabalhar com esse cara? Porque eles são rigorosos. E aí, quando a pessoa quer e vem, e entra nessa vibe, né? De falar assim, não, eu vou entregar, eu vou fazer... Aí é o melhor dos mundos para os dois, né? Porque o que a gente mais quer? Produzir, ganhar cliente, conquistar cliente, porque cliente você não ganha, né? Você conquista, né? Conquistar cliente, aí uma vez conquistado o cliente, você vai crescer, você vai aumentar seu faturamento, você vai aumentar suas atividades, você vai ter que contratar de novo, e de novo, e de novo. Como um homem só não tem capacidade para gerir 30 pessoas, porque seria uma gestão mal feita, você precisa de novos líderes. Então, você traz um, traz dois, traz três líderes, traz 4 líderes. Pronto, você já dividiu. Você está mentorando 4 para que 4, cada um mentore 10. Legal, então já começou a mudar. Daqui a pouco aqueles 10 não são mais 10, são 15. Então, aquele cara já não consegue mais trabalhar sozinho. Ele precisa de um novo líder. Ou seja, a base da pirâmide vai crescendo e a gente vai sendo elevado ao topo. Então, acho que essa é a ordem natural das coisas acontecerem. Quando é que não acontece? Quando alguém pisa na bola ou quando está no lugar que não era para estar. Aproveitando esse gancho de estar no lugar que não era para estar, eu ia te perguntar exatamente isso agora. Lá na empresa, já aconteceu algumas vezes, aconteceu até recentemente, a seguinte situação. Eu tenho uma pessoa em uma determinada área, um determinado setor aqui, e eu estou precisando de uma pessoa nesse outro setor aqui. E aí eu vou pro mercado, mas eu olho aqui para a equipe e falo assim, cara, eu acho que essa pessoa aqui pode dar muito melhor aqui nessa outra área aqui. Recentemente, por exemplo, a gente mudou uma pessoa da área de BPO financeira, de terceirização financeira, para o comercial. Também já mudamos uma pessoa do marketing para o financeiro. Porque a gente viu algumas características no andar do trabalho que eram pessoas altamente alinhadas com a cultura organizacional, mas que a gente percebia que talvez podia estar ali no lugar errado, sabe? Dentro da empresa, e eu não quero perder essa pessoa, porque ela é uma boa pessoa, está integrada com a empresa, mas que poderia render em outro departamento. E o resultado foi muito positivo. Quando você tem essa sensibilidade assim, de olhar isso e propor isso, no primeiro momento daquele susto, né? Nossa, mas será que vai dar certo? E no final dá certo. Você já teve isso também lá na FBN? Você já tem alguma experiência para contar nesse sentido? Tenho sim. Tem umas experiências bem interessantes. Eu tive uma gerente financeira que estava super estressada, cansada, e eu falei, vai para a rua, vai visitar alguns clientes. Ela, como assim? Você é uma pessoa que tem um pensamento lógico, né? Tem um semblante sério. A gente tem esses clientes aqui que faz tempo que ninguém visita. Vamos fazer um trabalho e perguntar o que eles acham da gente, se eles estão contentes, se eles têm alguma sugestão para oferecer. E ela foi. Na época foi super bacana. Hoje ela é uma gerente de banco. Mas deu super certo para ela. Eu sou casado com uma advogada que passou boa parte da vida ali, juventude, até maturidade, até os seus 30 anos, trabalhando com registro de imóveis. Trabalhando com registro de imóveis. E ela saiu, né, depois que a gente teve a Helena, ela saiu do registro de imóveis, que ela tinha trabalhado quase a vida toda, e veio para a gente trabalhar junto num outro processo, tal, e ela trabalhou durante um tempo no negócio dela, tal, mas chegou uma hora que a minha empresa começou a crescer, o outro negócio não tinha tanta perspectiva pela região onde a gente estava ali, que era imobiliário, o mercado imobiliário lá é um mercado mais escasso, e aí ela veio para me ajudar. E hoje ela cuida completamente de finanças, de RH, de jurídico. Ou seja, ela se tornou uma empreendedora porque ela trabalha do meu lado e eu não olho para nada disso. Isso é dela. Ou seja, era uma advogada trabalhando num ambiente completamente diferente e hoje está empreendendo. Inclusive estava lá no Skills Conference, né? Então, quer dizer, as pessoas podem se descobrir em áreas diferentes, né? Elas podem. Agora,
a gente só tem que ter uma certa cautela, né? Porque eu sempre gosto de perguntar assim, qual que é o seu sonho? O que você mais gostaria? Eu já tive 2 funcionárias, uma delas há muitos anos atrás. Eu falei, qual que é o seu sonho? Ela foi trabalhar numa empresa muito grande. Mas é muito grande como? Ela é uma multinacional. Eu falei, poxa, você tem que ir embora daqui. Nós não seremos uma multinacional. Você tem que realizar teu sonho. Eu tive uma outra moça que trabalhou comigo 2 vezes, trabalhou, saiu e voltou, que ela falou, Kleber, eu acho que eu vou embora porque eu quero fazer o que a minha irmã faz. Eu falei, o que sua irmã faz? Minha irmã é gerente do Santander. Eu falei, bom, eu não tenho o Santander. Logo, você vai ser gerente do Santander. Então, vai ser gerente do Santander. E deu certo. E ela foi e ficou um bom tempo. E depois voltou, trabalhou comigo mais um bom tempo. E saiu super amigavelmente. Mudou de estado e casou e mudou de estado e está super bem. Então, assim, tem que dar espaço para as pessoas testarem, mas elas precisam fazer o que elas querem também. Né? Então, por exemplo, uma pessoa sair do financeiro e ir para o marketing, depende. É uma pessoa muito criativa, talvez dê certo. Uma pessoa do marketing financeiro eu acho mais difícil, mas se vocês fizerem essa transição é possível. Mas eu, por exemplo, não seria o cara do financeiro. Eu não seria. Eu já sei que eu não seria. É uma proposta que para mim não ia colar. Mas eu acho que hoje em dia, né, a gente precisa flexibilizar um pouco, né, nesse sentido, né, e deixar. Então, assim, eu tenho muita gente no meu time que jamais imaginou que seria vendedor. Jamais. Entrou lá no operacional, porque a gente sempre foi assim. A gente tinha uma sala que era a sala da bucha, assim, acontecia de tudo ali. Era operação muito sinistro, na época era muito automóvel e tal. E eu treinava todo mundo ali. Eu falava, aqui é a minha zona de guerra. Né? Então, aqui a pessoa vai aprender. Tinha gente que não aguentava, porque logo de cara falava, esse negócio é uma loucura, eu vou embora. Porque o atendimento ao cliente ele tornou-se mais suave de uns anos para cá. Mas lá atrás, a gente fazia tudo, pedia guincho, fazia tudo para o cliente. Não tinha essa assistência tão acolhedora. Hoje você pede as coisas no WhatsApp. Não existia o WhatsApp. Né? Então, era muito trabalhoso. Mas quem aprendeu ali e ficou, se tornou um ótimo vendedor. Porque aprendeu o que é a entrega que a gente tem que fazer no final das contas, entendeu? Então, ali serviu para transformar pessoas em vendedoras, mas com uma base técnica. E foi ótimo. Mas, assim, eu acho que vale a pena a empresa abrir canais para as pessoas terem movimentação, mas sempre pensando se realmente ela tem perfil e se ela quer, se ela sonha com aquilo. Isso que você trouxe agora me fez lembrar de uma crença que eu tenho, e até um termo que eu vejo que é muito comum empresários falarem, mas que eu não gosto muito, que é quando se fala de retenção de talentos. Muitas empresas falam assim, como que nós vamos reter os talentos? Toda vez que eu escuto esse termo retenção de talentos, ele não me soa bem, porque é como assim, cara, eu tenho uma pessoa muito boa aqui e eu tenho que segurar ela de uma vez por todas, mas eu não deixo essa pessoa voar, eu não deixo essa pessoa realizar os sonhos dela, entendeu? E às vezes não é na sua empresa, entendeu? Não é. Então, às vezes quando eu escuto esse termo retenção de talentos, eu falo, poxa, mas será que eu vou estar fazendo o melhor para essa pessoa retendo ela aqui? Entendeu? Porque retenção, quando eu penso a palavra retenção, cara, vai ficar aqui, não vai sair daqui de jeito nenhum. E às vezes o melhor para essa pessoa é essa pessoa sair. Voar. Essa pessoa voar. E às vezes até para o empresário também. Porque às vezes a gente fica numa tão dependência daquela pessoa que se aquela pessoa sair, e aí parece que vai acabar o mundo, né? Já vi gente falando assim, cara, se essa pessoa sair aqui do meu negócio, acabou o meu negócio. E as empresas não podem ter essa dependência, né, dessas pessoas. Então, sempre eu tenho isso comigo, de quando eu vejo essa palavra retenção de talento, sempre me dá ela não me soa bem, ela não me cai bem, assim. E aí, por isso que eu queria te fazer já uma nova pergunta, assim, sobre essa questão da retenção, que é esse termo que me soa dessa forma, mas como que você consegue fazer com que as pessoas gostem de estar na sua empresa e queira trabalhar lá? Tá, cara, bem bacana. Primeiro, reter, né? Reter, eu não sei a origem. De fato, se você for estudar a palavra, eu tenho quase certeza de que a energia do reter não é tão boa. A energia do fidelizar é boa. Sim. Né? Então, até para cliente, retenção de cliente, eu não uso esse termo.
Não uso esse termo. Eu não tenho como reter cliente. Eu não tenho como reter cliente. O que eu tenho... Porque reter cliente subentende-se que ele vai se tornar um refém. E o cliente refém, até quando ele vai ser um cliente refém? Existem clientes reféns na minha área. Não consegue trocar o contrato de plano médico. Porque já está uma idade ou tem alguma patologia que não dá. Ele está preso, ele é refém. Mas não é meu refém. Ele é refém da operadora. Agora, meu, ele é fidelizado, porque se ele trocar de operador, ele vai continuar comigo. Logo, eu fidelizei. É a mesma coisa para o colaborador. Então, assim, eu já tive colaboradores recebendo propostas e recusando. E me perguntando, o que você acha? Aí eu falei, legal, o que você acha? Porque a proposta não é para mim, é para você. É você que tem que achar, não sou eu. E eu nunca aumentei o tamanho da oportunidade que eu tenho para oferecer para segurar ninguém. Eu sempre fui transparente. Então, assim, eu acredito muito, né, que nós somos bilhões e bilhões de pessoas no mundo, né? E acho que tudo tem um porquê. Então, assim, se eu estou sentado aqui agora de frente para você batendo um papo, tem um porquê. Tem um porquê, né? Talvez eu não entenda muito bem, mas eu vim porque eu acredito que tem um porquê. Se a pessoa veio, bateu na minha porta, entregou um currículo, foi selecionada ou foi captada lá pelo meu RH e veio fazer uma entrevista e está ali, eu tenho que dar uma atenção para isso. Ela não está ali à toa. Tem um porquê. Nem que seja breve, talvez ela fique pouco, mas tem um porquê. Então, o que eu posso agregar para a vida dessa pessoa durante esse período? Porque o tempo vai passar. Então, o que eu posso agregar para ela durante esse período? Então, eu sempre tive como assim, ninguém me ensinou isso, mas assim, eu tenho que oferecer antes de pedir. Entendeu? Porque às vezes a pessoa chega na empresa, alguém dá um kit para ela e fala, faz isso, 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 tchau. Eu não acho que é assim. Eu acho que é por que você está fazendo? Saber que as pessoas estão desprotegidas, porque elas não têm consciência que existe esse produto, que existe esse serviço. Vamos ajudar as pessoas a entenderem que existe esse produto e esse serviço? Ah, elas vão comprar? Não sei. Mas se eu não fizer, eu nunca vou saber. Então, a minha linha de trabalho talvez me ajude a fidelizar. Então, respondendo a pergunta sobre o que eu tenho feito para fidelizar. Nada muito estratégico, sendo muito transparente contigo. Num momento muito delicado no passado, eu tive que romper com o contrato de plano de saúde da empresa. Faz muito tempo, muito tempo. Mas eu tive que romper. Teve gente que saiu e teve gente que ficou. Recentemente, a gente ampliou a oferta de benefícios na empresa. Por quê? Porque estamos vivendo um bom momento. Então, logo, eu quero repartir. Não é? É um ensinamento bíblico. Não é? Então, por que não fazer? Então, vamos repartir o que eu posso fazer. Ah, vai ficar muito melhor. Vamos repartir muito mais. A empresa está crescendo muito. Então, vamos selecionar os melhores para serem líderes. Você entendeu? Então, assim, eu acredito muito, né? E eu sinto muito isso, que dentro do meu ambiente de trabalho tem uma energia única. No teu ambiente de trabalho tem outra energia única. Não vamos comparar as duas, porque elas são incomparáveis. As duas são ótimas. Ou não, mas são incomparáveis. Então, assim, quem está ali comigo e que permanece é porque entendeu que eu tenho uma proposta de vida e de entrega para a minha empresa e para mim, que vai agregar valor para a vida dela. Caso contrário, ela não tem que ficar. Ela tem que ir embora. Entendeu? E é natural, porque assim, eu falo para minha filha, às vezes indo para a escola, eu falo, filha, nós estamos em cima de uma bola de água e pedra e terra girando no espaço. Nós não temos controle de nada. É tudo ilusório, tá? Ou seja, se eu não posso controlar nem o que vai acontecer comigo, como é que eu posso controlar o que vai acontecer com o outro? Então, às vezes, eu tenho uma colaboradora maravilhosa que trabalha super bem, gosta do que faz, confia em mim, eu confio nela, mas, de repente, o marido dela recebeu um convite para ir morar na Dinamarca. Eu quase vou pedir para ele me levar, né? Sempre precisa de alguém para levar as malas. Então, assim, como é que eu vou impedir uma pessoa de ter essa experiência? Jamais. Ela tem que ir, viver a experiência dela. No final do ano passado, eu perdi uma colaboradora que eu gostava demais, que foi morar no Rio de Janeiro e foi trabalhar ajudando o marido, que é empreendedor. Eu perdi uma outra colaboradora que estava com a gente também há já 8 anos, foi morar no Japão. O marido quis ir embora, ela quis ir também, e ela foi morar no Japão.
Você entendeu? Então a pessoa vem, Kleber, eu não vou mais trabalhar aqui porque vai acontecer isso na minha vida. Ok. Agora, enquanto isso não acontece, eu tenho que ser o mais íntegro possível para que essas pessoas que queiram ficar, realmente queiram ficar. Por quê? Porque a vida empreendedora, eu falei isso antes de casar para minha esposa, é uma montanha-russa. Hora você está lá em cima, hora você está lá embaixo. Não quer dizer que você vai ficar sem dinheiro, mas mesmo com uma condição financeira legal, vão surgir desafios que às vezes você não está tão preparado e vai mexer com a tua energia, com a tua saúde. Faz parte. Então, eu já sabendo que é assim, eu não fico tentando equilibrar isso, aplanar isso. É assim. E é assim que tem que ser. É caos. Então, eu não faço nenhuma força para reter. Mas eu tento ser o tipo de líder que as pessoas podem confiar. Né? E aí, sabendo disso, eu acho que algumas delas tendem a ficar. Eu acho que não é nada explícito ali, não, eu faço isso, porque as coisas fluem de forma natural, né? E as pessoas sentem isso e percebem isso no dia a dia, Sim. no cotidiano ali. Não é algo, porque senão vira algo artificial. E quando virar algo artificial, as pessoas têm essa sensibilidade também de perceber isso. Sim. E quando elas têm essa sensibilidade de que, cara, esse lugar aqui é um lugar agradável para se trabalhar, e de fato, eu converso com os colaboradores num processo seletivo, numa entrevista, e aí às vezes eles comentam comigo assim, como foram as experiências nas empresas anteriores, como que era trabalhar em outro ambiente. Cara, eram ambientes hostis, assim. Tem uma colaboradora que ela trabalhava pra você ver, ela trabalhava fazendo um departamento pessoal de uma rede de padarias. Que foi até a rede de padarias que você comentou comigo agora há pouco, que você tomou café lá recentemente. Sim. Ela falava que a cadeira que ela sentava era uma cadeira daquelas que tem no salão da padaria, que o dono proibia de tomar café na padaria, não podia tomar café na padaria. Podia tomar café, não podia tomar café da manhã. Tinha umas regras assim que você falava, caramba, era quase um presídio o negócio, mano. E era um ambiente de trabalho. E aí eles chegavam, davam um bom dia, não só chegava para dar broncas. Era um ambiente hostil de trabalho. Sim. E infelizmente tem muitas empresas nesse perfil. E aí que a gente acaba percebendo por que não são formados líderes de alta performance, que não são formados times grandes, muito pelo reflexo do líder, né? A equipe acaba sendo muito reflexo do seu líder, né? Às vezes não é líder, às vezes é chefe. É chefe. O chefe acabou, não tem mais espaço para ele nesse mundo, na minha opinião. Eu já fui liderado por chefes. Né? Eu trabalhei em indústria metalúrgica, quando era mais jovem, então eu tinha chefe. Né? E até sou grato, porque aprendi bastante com eles. Mas, assim, hoje eu não vejo mais isso. Porque, assim, no final das contas, se a pessoa não estiver se sentindo bem, ela vai ficar doente. Ela vai ficar doente. E aí, que benefício a gente vai levar no final das contas, entendeu? Então, até acho que a empresa também que cresce, assim, com uma cultura muito hostil, ela acaba transferindo isso para o cliente, mas cedo ou mais tarde alguma coisa vai dar errado. Não estou dizendo que na minha empresa tudo vai dar sempre certo, né? Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu acho que o trabalho ele é um instrumento para a evolução da nossa existência. Por acaso você tem uma contabilidade, por acaso eu tenho corretora de seguros. Mas eu poderia ter uma padaria, eu poderia ter uma loja de roupa, eu poderia ter um posto de gasolina. Independente da minha atividade, o trabalho é um instrumento de evolução, uma ferramenta para evoluir. E a evolução, ela passa por entender pessoas. Por isso que o líder, ele acaba que, se ele for um bom líder, ele é um bom pai, ele é um bom marido, ele é um bom amigo, ele é um bom filho. Porque você está ali com uma pessoa que até ontem você não tinha nada a ver com a vida dela, mas agora ela está dentro do teu ambiente, trabalhando com você. Você é responsável por ela também. Né? Ela é responsável pelas tarefas, mas você é responsável por ela. Até porque, se um colaborador meu cometer uma falha, eu não vou dizer para o meu cliente, foi fulano que errou. Não, eu vou assumir. Ele trabalha comigo, eu sou o líder dele, logo eu tenho que assumir. Então, a gente começa a ter que entender mais de gente. Então, quando vem uma pessoa
trabalhar com você, que ela te impõe desafios, desde que seja ética, íntegra, que ela seja elegível para estar ali contigo, né, que aí é um papel de recrutamento bem feito, a gente tem que entender como resolver, né, aparar as arestas e se entender. E quando a gente sai de uma situação como essa, é legal, porque a pessoa te entendeu melhor, você entendeu ela melhor, e se você realmente for um bom líder, dali para frente, vocês vão ter uma trajetória bacana. Porque a expectativa dela não necessariamente eu vou conseguir atender. E vice-versa. É injusto você pedir de alguém algo que ela não pode te oferecer. Sim. O funcionário me fala, Kleber, mês que vem eu quero andar de Porsche. Eu falo, cara, nessa empresa acho que não vai rolar agora. Pode até ser, mas não posso te garantir. Ok? Então, não vai dar para você comprar um Porsche no mês que vem. Então, eu não prometo aquilo que eu não posso oferecer. Mas eu posso falar assim, mas a cada dia você vai evoluir um pouco e vai estar um passo mais próximo do seu Porsche. Beleza? Isso é uma promessa que se pode fazer. E aí é o nosso papel, de ir lapidando as pessoas. E quando você faz isso com você também. Então, assim, eu realmente acredito que o cara que ainda entende que porque a empresa dele ele fala o que quer, ele faz o que quer, ele está perdendo uma grande oportunidade, né, de realmente se desenvolver, entendeu? Como líder de fato. Porque se eu tiver 2 carrinhos de pipoca, eu já tenho que ser líder, porque eu não estou nos 2. O outro cara está vendendo pipoca em meu nome, a pipoca não pode estar salgada, não pode estar fria, não pode estar murcha. Ou seja, eu tenho que liderar ele, eu tenho que passar um modelo para ele, eu tenho que cativar ele, eu tenho que saber se ele está bem, se ele foi. Entendeu? Então, assim, a liderança é um exercício de servidão, no final das contas, e não de mandar. Porque você está servindo o tempo todo. É como eu penso, né? Não, é como eu penso também. É exatamente dessa maneira. E não é só construir juntar ali meia dúzia de pessoas que vão responder para você, né? É se preocupar com cada detalhe que essas pessoas vão viver ali, com o desenvolvimento de cada uma delas. Porque talvez, se elas não se desenvolverem, é porque talvez o líder não foi tão... Você não é um líder tão relevante assim, né? Sim. A gente tem que formar líderes para serem melhores do que nós mesmos enquanto líderes. Aí eu acho que a gente está fazendo um ótimo trabalho. Sim, sem dúvida. Kleber, a gente está chegando ao fim aqui do nosso episódio. Cara, foi fantástico. Como eu sempre falo, toda vez que eu gravo aqui um podcast, ele tem diversas estratégias. Quando eu falei assim, cara, exatamente hoje, eu acho que comentei isso com você, faz um ano, exatamente hoje, dia 8 de novembro, que a gente está gravando esse podcast, faz um ano que eu postei o primeiro episódio do nosso podcast. E todos esses episódios, para mim foi uma mentoria, assim. Eu aprendi muito, assim como eu aprendi agora nessa 1 hora aqui que a gente está conversando. Te agradeço imensamente por isso. Também. E queria te agradecer, queria pedir para você deixar aí suas considerações finais, sua última mensagem aí para empreendedores que às vezes têm dificuldade de construir equipe, que quer desistir, que acha que está tudo perdido. Deixa suas considerações finais e como que as pessoas te acham também na internet, como que acham a FBN. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também todos os dados do Kleber, mas queria que você partilhasse isso aí com o nosso público que está nos acompanhando. Legal. Bom, primeiramente você me encontra em Kleber de Paula, no Instagram, @Kleber de Paula. Aliás, @Kleber de Paula oficial, porque tinha mais Kleber de Paula lá, então a gente usou para se diferenciar. O nome da minha empresa é Grupo FBN, @Grupo FBN, tanto no Instagram quanto no YouTube. No YouTube a gente tem um podcast chamado FBN Cast, também onde a gente fala de empreendedorismo, de vários temas, e é bem bacana. E assim, como consideração final para quem pensa em desistir, né? Eu pensei em desistir umas 100 vezes. Né? Também. Umas 100 vezes. Mas, assim, toda vez que eu desistia de desistir, parece que virava uma chave. E teve uma vez, né, só para ficar registrado, que acho que é importante. Eu tenho um amigo que tem uma empresa do meu setor e ele é um cara multimilionário. E eu não vou falar o nome dele aqui, mas se um dia ele ouvir isso aqui, ele vai saber que é dele que eu estou falando. E eu estava numa situação caótica na época, né? Numa situação financeira bem chata de viver.
E a gente foi bater um papo e eu continuo sendo amigo dele até hoje, na época já era, nós somos de quase da mesma idade e ele se deu muito bem no meu mercado. E ele abriu uma sala linda, tudo envolvido com plástico, computador, mesa, cadeira. A sala dele era mais bonita valia mais que o meu escritório inteiro. E ele falou: Kleber, essa sala aqui está aguardando um diretor. E eu queria que você viesse para cá, porque você tem formação, você tem network, você conversa bem, você entende do nosso mercado. E eu olhei para ele e falei: cara, mas e a minha empresa? Aí ele falou: eu compro a sua empresa. E eu vou diluindo aos poucos para você continuar ganhando dinheiro com ela enquanto você trabalha comigo. Aquele dia eu peguei um metrô e chorei no metrô. E liguei para minha esposa, porque eu já estava casado, eu estou casado há 15 anos, e falei para ela: nossa, olha o que aconteceu comigo. Ela falou: o que você vai fazer? Eu falei: eu vou dizer não. Então, assim, ele teria resolvido o meu problema financeiro do dia para a noite, mas ele não teria resolvido o meu problema existencial. Então, se você realmente é empreendedor, se você realmente tomou essa decisão na sua vida, não desista, porque você vai carregar o remorso dessa desistência para o resto da vida. E eu dei a volta por cima e deu tudo certo, e eu estou aqui, e a minha empresa funciona, emprega, e está crescendo. Ou seja, aquele convite que eu falei, que eu recusei, me garantiu a certeza de que eu queria ser o que eu sou. E acho que não tem bem maior do que você fazer o que você nasceu para fazer. Então, se você realmente é um empreendedor, continua. Muito bom, Kleber. Mais uma vez, muito obrigado por toda a experiência que você compartilhou aqui conosco, pelo seu tempo. Para você que nos acompanha, que nos acompanhou até agora aqui, muito obrigado. Muito bom e muito importante para esse podcast aqui, ter você aqui. Não se esqueça de curtir esse episódio aqui, se inscreva no nosso canal. Toda semana tem conteúdo muito relevante aqui sobre empreendedorismo, sobre negócios, então não se esqueça de se inscrever no canal. Tem muita gente que está assistindo os nossos episódios e ainda não é inscrito no canal, então se inscreve aqui. Manda esse episódio aqui também naquele seu grupo de empresários, no grupo da família, no grupo dos amigos. Compartilha esse episódio aqui, deixa aqui embaixo nos comentários também o que você achou, qual foi o insight mais relevante que você teve aqui desse nosso episódio. E te encontro no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.